Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje a gente está iniciando aqui a nossa série de lives que a Comissão de Direito Notarial e Registral vai fazer ao longo desse ano, uma vez ao mês, chamando uma comissão convidada. E hoje a gente convidou a nossa ilustre e querida Cristina Cruz, membro da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da ABA, que vai fazer um bate-papo aqui, trocar uma figurinha conosco a respeito da desjudicialização das demandas de família, que é uma pauta que tem a ver conosco, né, do direito da direito notarial e registral, mas tem muito a ver com o direito das famílias, porque o maior passo que foi dado nessa desjudicialização veio exatamente pelo direito das famílias, né, que foi a questão dos divórcios, do inventário extrajudicial, que inclusive esse ano fez, agora em janeiro, 14 anos, é um marco na nossa história, porque a desjudicialização ela já existia antes desse processo da Lei 11.441. Porém, a força que ganhou com a 11.441 foi uma coisa assim, diria com uma potência que potencializou essa desjudicialização, mas de um tempo para cá deu uma retesada, uma parada, né, uma estagnada, que a gente precisa retomar isso, porque existem muitas outras demandas do direito das famílias, e não só do direito das famílias, das outras áreas do direito, que podem passar para a esfera extrajudicial, para os cartórios, as serventias extrajudiciais de uma maneira geral. E a gente vai trocar essa figurinha aqui hoje. A primeira coisa que eu queria falar é que há uma confusão, né? É natural, quando fala assim, desjudicialização, né, as pessoas confundem com desburocratização. Não, apesar de serem parecidos, não é a mesma coisa, né? Porque a desburocratização é simplesmente tirar alguns procedimentos ou da mão do Estado ou algumas rotinas que acabam criando entraves para alguns processos e alguns procedimentos na esfera judicial, na esfera administrativa, em questões que você necessita da interferência estatal para resolver questões do cotidiano, da vida, né? A desjudicialização, não. A desjudicialização, ela tem a ver com poder, né? A gente vai estar tirando uma coisa do poder judiciário e passando para um outro poder, né, que está vinculado ao judiciário, porém está tirando da mão de um juiz para a mão de um tabelião, né? Por que isso? Cláudio, mas o juiz não seria mais seguro? Às vezes sim, mas a prática nos mostrou que muitos processos judiciais, eles são tão simples, né? Coisas tão comezinhas, que poderiam passar por uma esfera administrativa, que é o caso da esfera extrajudicial, para desafogar ao judiciário. E eu trouxe aqui uns dados que interessantíssimos que eu andei vendo aqui, na edição do cartório em números agora desse ano, foi dito que foram realizados de janeiro de 2007 para cá a setembro de 2020, ou seja, de janeiro a setembro de 2020, janeiro de 2007, setembro de 2020, foram feitos 787.287 divórcios diretos via cartório. Esse é um marco importantíssimo. E inventário maior ainda. Mostra aqui que tem 1,5 milhão de atos, né? Aí, se você pensar o ganho nisso, houve uma redução de custo estatal aí fantástica, né? Porque era uma questão que consumia tempo, consumia dinheiro, consumia esgotamento mental das partes, né? Porque muitas vezes uma coisa simples, eu quero vender um imóvel, mas ele está preso no inventário e está esperando uma autorização de não sei o quê, e o negócio não dava, né? E às vezes era uma coisa que o extrajudicial veio e resolveu. Então isso é um marco fantástico, né? Eu queria saber da doutora Cristina Cruz agora quero ouvir um pouco, estou falando demais, e eu quero ouvi-la mais, né? Porque tem demandas do direito das famílias que hoje não são feitas sobre a forma extrajudicial, mas no meu entendimento, né, do Cláudio e de alguns membros da Comissão de Direito Notarial e Registral, essas demandas elas poderiam ser passadas
para a esfera extrajudicial. Então, eu gostaria de saber, por exemplo, da doutora Cristina Cruz, o que ela tem a dizer a respeito de questões de guarda e convivência, de alimentos, né, o divórcio com menores, né, e interdições. Com a palavra, doutora, eu quero ouvir da senhora, o que a senhora tem a dizer, o que poderia ser feito para desafogar o judiciário e trazer isso para o cartório? Bom, deixa eu começar agradecendo o convite. Finalmente essa live saiu do campo das ideias e veio para o mundo virtual, não vou dizer mundo real, mas o mundo virtual. Obrigada mais uma vez. É um tema que é debate quase diário, né? Eu e Cláudio somos casados e o nosso café da manhã normalmente é regado a debates. E essa questão da desjudicialização e desburocratização é algo que a gente sempre está questionando. Então, Cláudio deu uma introdução, é interessante, né, ver o quanto em 14 anos de existência de uma lei que trouxe, quer dizer, que publicizou a advocacia extrajudicial, né? Ela já existia naturalmente, existiam atos que já eram feitos extrajudicialmente, então o pacto antinupcial, as declaratórias de união estável, elas já existiam antes de 2007, mas 2007 foi o marco porque tirou do judiciário aquela responsabilidade e obrigação de resolver todas as demandas, independente do nível de conflito. Então, como o Cláudio falou, quase 790 mil divórcios e mais de 1,5 milhão de inventários. Gente, 1,5 milhão de inventários extrajudiciais é muita coisa. Então, imagina o quanto de tempo não demoraria na via judicial. Começando pelo que o Cláudio questionou, né, que tipo de demandas eu acredito que poderiam vir para a via extrajudicial, eu sou muito crítica, sou membro da Comissão de Direito das Famílias e fui, ano passado, coordenadora do grupo de trabalho da advocacia extrajudicial. E eu sou muito crítica porque eu acho que tem coisa que pode ser ainda mais facilitada. E em 14 anos de existência, já era até para ter acontecido. Aqui no Rio de Janeiro, a gente até tem uma certa maleabilidade que em outros estados nós ainda não temos. Então, o divórcio com menores, como você perguntou, ele até pode ser feito pela via extrajudicial, desde que as demandas de alimentos e guarda sejam resolvidas antes de fazer o divórcio pela via extrajudicial. Da mesma... Só um adendo. Então, quer dizer, é o pode, mas que não pode. Pode, mas com condição. E é aí que a gente fala da desburocratização, né, gente? Porque aqui a Rayane até fez um comentário. As pessoas realmente acreditam que a via extrajudicial, ela não é burocrática. Mas quem atua no direito das famílias e sucessões sabe bem que quando tem uma partilha e depende da Cefaz, tudo pode acontecer. Então eu tenho um questionamento muito grande quando as pessoas desvalorizam a atuação do advogado pela via extrajudicial, dizendo que tem que ser mais barato porque é mais rápido. Teoricamente sim, e eu posso dizer, tendo em vista que sou uma advogada veterana, Cláudio também já trabalha em cartório há muitos anos, eu vivenciei da mesma forma que o juizado especial, na sua origem e rapidez e celeridade, eu vivenciei uma advocacia extrajudicial de partilha de bens muito rápida, que não é a realidade que nós temos hoje, pelo menos não no Rio de Janeiro, infelizmente. Então a gente tem sempre que separar o que é extrajudicial e o que exatamente extrajudicial significa, né? Então nem sempre um procedimento extrajudicial vai ser mais rápido, hein, do que um procedimento judicial, principalmente se precisar, se não for um caminho direto, partes com a sua autonomia de vontade, cartório. Quando precisar de um outro órgão atuando no procedimento, essa via extrajudicial não vai ser tão célere quanto deveria. Então, o divórcio, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, o divórcio com filhos menores, ele precisa antes que as demandas relacionadas aos menores sejam resolvidas judicialmente. Da mesma forma, inventário com testamento. A gente aqui no Rio de Janeiro pode fazer inventário extrajudicial desde que o testamento seja primeiro cumprido pela via judicial. E aí, Cláudio me perguntou, né? Isso tudo foi para chegar no ponto da pergunta dele. Que outras demandas Cristina Cruz acredita que poderiam vir para a esfera extrajudicial? Eu vou arriscar dizer que todas aquelas de jurisdição voluntária,
as ações de família, desde que consensuais e sempre, naturalmente, gente, com assistência de advogado. Eu sou uma defensora de que até os procedimentos de reconhecimento, de declaratória de união estável, pacto antinupcial, todos esses atos deveriam ser assistidos obrigatoriamente por advogados. As partes, quando são alertadas da importância, muitas vezes constituem um advogado. E é por isso que também falo da importância do advogado de se responsabilizar por educar o seu cliente de forma que ele haja sempre preventivamente, ou seja, evitando prejuízos financeiros e aquela velha máxima de que bom que eu conheço advogado, mas eu não quero precisar de você nunca. A gente tem que entender primeiro o nosso papel na sociedade. O advogado ele é um resolvedor de conflitos. Ele é uma ponte para que alguns conflitos possam ser resolvidos de forma mais rápida, e não aquele que vem para dar entrada em mais um problema. Então, eu acredito que alimentos, desde que tenha advogado e que seja consensual, eu acho que daria tranquilamente para fazer pela via extrajudicial. Aí vão me perguntar, mas Cristine, e o MP? Gente, essa é outra coisa que eu acho que precisa, aí não é da minha seara, mas eu acho que é fácil de resolver. O MP ele já tem uma atuação extrajudicial em procedimentos de modificação de nome diretamente no cartório de registro civil de pessoa natural. Por que não ter um órgão, um setor dentro do Ministério Público em que você tivesse a responsabilidade de levar o ato para que o MP tomasse conhecimento e a sua participação nesse procedimento extrajudicial? Então, acho que alimentos, guarda, regulamentação de convivência, testamento não pode ser cumprido pela via extrajudicial se for amigável, gente? Por que que uma interdição não pode ser feita, ou uma tomada de decisão apoiada não pode ser feita pela via extrajudicial, considerando que não há conflito? Então, acho que em 14 anos, sinceramente, em 2007 foi um grande avanço, mas de 2007 para cá eu sinto que pouca coisa avançou, mesmo depois do Código de Processo em 2015, que sugeriu outras formas, né, de resolução que não passassem pelo judiciário. Eu acreditei, inclusive, que em 2015 as coisas se ampliariam muito mais rápido, mas eu ainda não vivencio isso na prática, né? No Rio de Janeiro, como eu falo, mas tem muitos outros estados que não dá para fazer inventário extrajudicial se tiver testamento, ou não dá para fazer o divórcio se tiver filhos menores. Então, a gente fica também dependendo das corregedorias locais entenderem o que cabe e o que não cabe, quando eu acho que a coisa devia partir de uma lei, como a própria lei 11.141 determinou o que poderia ser feito, né? Então, acho que tem muita coisa ainda a avançar. Tivemos uma grande facilidade, a gente vê pelos próprios números dos cartórios, mas eu acho que tem muita coisa ainda que pode melhorar. Sim, sim. Inclusive essa questão do MP, falar dessa participação extrajudicial do MP, é uma demanda que a sociedade, né, o meio jurídico, já vem requerendo há algum tempo, mas por alguma questão, talvez falta de vontade política, ou enfim, ou uma questão mais clara na atuação do MP nesse sentido, né, a coisa não consegue sair do papel. Mas isso seria um desafio. Vou citar um exemplo. Logo quando começou a Lei 11.441, eu vou falar aqui do nosso estado, do Rio de Janeiro, né, não tinha sistema eletrônico, era tudo físico. Então, como é que funcionava? Você pegava aquela papelada toda do inventário, dava entrada na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, na Cefaz. Aí juntava aquilo tudo, né, o fiscal olhava, fazia as exigências que entendia cabidas, né, e você cumpria. Aí ele emitia uma guia, né, você pagava aquela guia, né, o DARD, voltava, ele anexava aquilo no processo e aquilo saía dali e ia para a Procuradoria do Estado, para que a Procuradoria desse o aval, né, dizendo que aquele recolhimento foi todo correto, parará, etc, etc, etc. E aí, sim, você estaria apto para lavrar a escritura de inventário. Esse procedimento é sensacional, tirando, claro, um fato que deixou a Procuradoria numa situação meio de saia justa, né, porque ela tinha 5 dias
para dar um aval numa demanda gigantesca. Eram dezenas e dezenas de casos que entravam lá diariamente, né? E que o cara tinha 5 dias, eles não estavam preparados para isso, né? Então passou muita coisa que de repente não deveria passar. E ainda tinha um outro problema à época, que era a questão da união estável. Hoje está mais que pacificado, que a união estável é uma entidade familiar, blá, blá, blá. Na época, não. Na época havia muitos entendimentos completamente divergentes. Então, aí, às vezes, tu caía num fiscal que entendia que aquela união estável não valia de nada, o outro já entendia que aquilo valia de tudo. Então, o contribuinte ficava doido, a parte ficava doido, aí caía na mão do procurador do Estado, que também ficava assim, meu Deus, tem caminhos para os dois lados, o que eu faço? Né? Então, era uma coisa meio doida. A gente, claro, evidente, ninguém quer botar o Ministério Público nessa saia justa, não é isso. O que foi criado? A coisa mais inteligente, o sistema REP, que ele é todo feito pela Secretaria de Fazenda, ou seja, com a responsabilização da Secretaria de Fazenda. Porque, na época, quem se responsabilizava em conjunto era a Procuradoria do Estado. Então, olha só a situação do procurador. Ele pega aquela avalanche de demandas, né? Cai aquele monte de processos em cima da mesa do cara, que ele tem 5 dias para dar um parecer, para dizer que o recolhimento foi feito correto. Para ele dizer que o recolhimento foi feito correto, ele tem que estudar o caso. E às vezes aqueles inventários, 3 inventários cumulativos, aquela coisa doida, aqueles documentos de 1415, aquela xerox que o cara já não conseguia ver direito. Né? Então, assim, era desumano até com o procurador tu empurrar aquilo nas costas dele, e no final ele dá o aval dele, ele assinar dizendo que aquilo estava ok. Muitas das vezes ele fez em confiança da Cefaz e deu problema. Né? Aí tiveram que refazer a partilha e tal, porque não estava direito. Então, pensando nessa situação, eles criaram o sistema REP, né, que hoje está mais ligado até com o sistema SIS, também da Cefaz, né, o bendito sistema SIS, que Deus vai conseguir... SEI, perdão, SIS é o SEI. O SIS é outro. Que nada sei. É o SEI, perdão. O SIS é outro sistema, é de outro órgão, que é na mesma linha. Então, o bendito sistema SEI, que está sendo implantado, e tudo que está sendo implantado inicialmente causa essa turbulência, uma dificuldade. Então, também, de alguma maneira, está ajudando a retesar, a atrasar, a segurar, né, essa demanda que a sociedade está pedindo. Mas com a instalação do REP, a coisa mudou. Por quê? A responsabilização ficou toda sobre a Secretaria de Fazenda, porém a Procuradoria ela não está isenta de analisar aquilo, ela continua analisando. Só que ela analisa depois. Depois é que ela dá o parecer dela, com calma, depois de recolhido. Ou seja, se o fiscal fez alguma coisa equivocada, se o sistema fez alguma coisa equivocada, na verdade o procurador já não passa a ter mais responsabilidade direta sobre aquilo. O que no passado ocorria. Então era até desumano com o cara que jogava aquilo tudo nas costas dele. Poxa, eu tenho que resolver isso aqui, né, em 5 dias, né? E aí o que acontece? No início era 5 dias, depois foi 10, depois foram aumentando, porque realmente não dava, né? Ficou desumano. Agora não. Agora, olha que legal. Agora a Secretaria de Fazenda faz, né, a REP e tal, você, né, tem a parte que declara, evidente, né, que também se responsabiliza, né? E depois, aquilo tudo, eles têm um sistema online entre eles, que aquilo tudo o procurador avalia para saber se estava de acordo. Ou seja, depois de feito é que ele vai avaliar. Se tiver em desacordo, vai estourar para cima do fiscal. Perfeito? Então, nesse sentido, o Ministério Público poderia atuar da mesma forma nas demandas extrajudiciais. Por exemplo, divórcio com menores. Ok, não precisa interferir, entendeu? Ele pode fazer isso, né? deixando engraçado, eu até defendo uma outra forma de atuação. Eu acho que nessas demandas, né, consensuais, eu acho que o MP, quando tivesse menor, incapaz, que exigisse a intervenção do MP, acho até
e poderia ser feito uma prévia, uma análise prévia, né? Porque quando é consensual, você já tem uma minuta de acordo que você leva ao MP. Isso poderia ser feito da forma digital, como hoje está sendo feito. O próprio sistema SEI, que o Cláudio falou, é um sistema de integração entre todos os órgãos. Desde a pandemia, ele foi instalado amplamente. Ele ainda está dando muitos problemas, porque está numa fase de instalação, mas talvez pelo próprio sistema SEI, se mandasse isso eletronicamente para o MP autorizando, faria uma promoção, dizendo que agora poderia ser encaminhado, se tivesse partilha para o sistema REP, se não tivesse diretamente para o cartório de notas. Na verdade, o que a gente debate muito, e foi por isso até esse tema está sendo prometido há mais de um ano, porque a gente conversa muito sobre também a sobrecarga em cima do advogado. Então, eu sou do tempo que, no momento que se fazia inventário, se decidia fazer um inventário, e que chegava a hora de levar para a Secretaria de Fazenda para calcular o imposto, eu carregava o processo inteiro, entregava o processo na Secretaria de Fazenda, fazia uma análise, a gente levava a bronca dos fiscais, fazia tudo lá, preenchia 350 formulários à mão com carbono, e dava entrada, e eles autorizando, concordando com a forma que a gente tinha feito, eles emitiam as guias de pagamento. Hoje, qual é o procedimento? Quem aqui atua com inventário e com partilha sabe que a gente tem que fazer todo o plano. Então, o que a gente fazia na petição, agora a gente faz direto no sistema REP, divide tudo lá, e o próprio sistema já nos encaminha para a geração de guia. Então, o advogado passou a ter uma outra responsabilidade, porque a gente preenche lá dizendo que a gente se compromete a estar informando tudo da forma correta, sem estar cometendo fraude. Então, nós assumimos ainda mais uma responsabilidade. Da mesma forma que no processo eletrônico a gente passou a distribuir o processo, juntar documento, assim também está acontecendo com os procedimentos extrajudiciais. Então é nesse ponto que a gente fala muito da burocratização. Então, com o sistema SEI, para quem não conhece, recomendo muitíssimo que quem atua em família e sucessões, quem ainda não está inscrito, cadastrado como usuário externo no sistema SEI, faça o quanto antes, porque o sistema SEI ele está muito instável, e aí ontem até eu estava na Secretaria de Fazenda no plantão para resolver isso. Eu já tentei 2 vezes fazer o cadastramento eletronicamente, o que alguns advogados conseguem, outros não, segundo a informação da própria funcionária do Cefaz, e aí fui lá para fazer o cadastramento presencial. E aí ela me disse que o sistema foi comprado, foi instalado de supetão, porque foi em abril, no auge da pandemia, e a coisa ainda não está funcionando redondo. Para que serve o sistema SEI? Ele já existia antes de abril do ano passado para as partilhas decorrentes de divórcio. Agora o sistema SEI serve para tudo, ou seja, fez a REP, tem testamento? Isso é importante colocar, Cláudio. Cumpriu o testamento judicial, vou fazer o inventário extrajudicial. Pode, Cristina? Pode, no Rio de Janeiro pode. Aí você vai lá, põe o número do processo, põe a data da sentença que homologou o testamento, o cumprimento do testamento, e na hora que você vai fazer a partilha, não pode, porque o sistema REP joga como exigência e você tem que ir para onde? Para o sistema SEI. Então, cadê aí a desburocratização? Não entra na minha cabeça que um testamento cumprido extrajudicialmente, com documento, você não possa juntar isso e isso não precise cair em exigência para análise de fiscal. Não consigo entender, mas a realidade no Rio de Janeiro é essa. Um inventário com testamento, quando vai ser cumprido, quando vai ser feito extrajudicialmente, você tem que comunicar todo o procedimento, você não consegue finalizar a REP. A REP gera uma exigência que você vai ter que abrir no sistema SEI. O que é sistema SEI, Cristina? Então, lá você vai apresentar aquela planilha, vai apresentar as primeiras declarações, dizer como pretende fazer a partilha de bens, para que eles analisem se há ou não excesso de partilha, porque, teoricamente, na minha cabeça, parece que o sistema REP não consegue fazer conta quando tem testamento, cumprimento de testamento. Então, precisa de uma análise humana para ver que aquele testamento está certo e que vai ser a divisão feita sem incidência de excesso de partilha. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para arredondar. Muita.
E isso é muito desgastante. Então, o advogado ele ficou com a responsabilidade total do processo. Ele dá a entrada na REP, se a REP cai em exigência, ele tem que fazer o procedimento pelo SEI, e aí, depois de tudo isso, ele vai para o cartório de notas. Diz para mim se isso é rápido. Não é rápido. E aí eu falo, tem procedimento judicial que tem sido mais rápido do que procedimento extrajudicial. Eu vi aqui Samantha comentando, embora não seja o caso desse ser uma situação em que seja mais rápido judicial que extra, mas eu tive sorte. No auge da pandemia ano passado, eu consegui fazer várias homologações de acordo. Não foram duas, foram várias homologações de acordo em que as partes estavam em consenso, tinha menor de idade, logo não daria para fazer extrajudicial mesmo, e eu consegui homologação de acordo em vara regional em um mês. Isso é normal? Não é normal, mas aconteceu. E aí hoje eu me pego fazendo uma comparação. Gente, eu consegui fazer homologação judicial em um mês, eu não consigo fazer um inventário com testamento em um mês, porque o procedimento é surreal. Então, a gente tem que dissociar a desjudicialização da desburocratização, porque pelo menos aqui no Rio de Janeiro, desjudicializar não significa desburocratizar. Perfeito, perfeito. É exatamente esse ponto que a gente está tentando chegar nessa live. Isso é interessante porque nós temos no meio do direito vários prêmios, tem prêmios Inovarem, né? Que é um campo aberto para os advogados trabalharem essa questão de criarem essas soluções e apresentarem para o Ministério Público, para o Estado, para o Tribunal, enfim, para quem de direito, para que a gente possa definitivamente desburocratizar, né, para poder desjudicializar, né, que esse é o grande objetivo. O grande mote que a gente busca é a gente desburocratizar para desjudicializar, porque não adianta você desjudicializar tendo a máquina emperrada. Né? E a máquina, em algum momento, ela está emperrando por N motivos, mudanças constantes de governo, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no governo do estado, que é confuso, né? A política estadual é muito confusa, e aí entra um que traz o seu grupo com um procedimento legal, aí aquele por algum motivo sai, aí entra o outro grupo que traz o pessoal dele com o procedimento dele. Então aí muda tudo. Tu fica no meio assim, opa, mas isso aqui valia semana passada valia, mas agora não vale mais não. Aí tu fica assim, meu Deus, o espírito da lei da 11.441 foi desafogar, e aí de repente você está tendo que jogar essas demandas novamente para o judicial para poder resolver a questão do seu cliente, ou até a questão pessoal aqui, como eu vi da doutora Lilian Mascarenhas aqui, dizendo a respeito do inventário, onde todos estão de comum acordo, mas um dos herdeiros é incapaz. Bom, não pode. Isso aí tem que ser pela via judicial. O único caso de incapaz, ela falou que conhece, acho que cartório que faz, tal. Não, só se o incapaz for o falecido, né? Que aí já é o inventário do falecido, não importa se ele era incapaz. Né? Aí a gente vai pegar os bens, né? Aí pode. Agora, se ele for parte, se for herdeiro, não. Tem que voltar lá aí precisa do Ministério Público. Né? E aí é onde a gente se bate toda hora. Puxa vida, bastava... eu tenho outras sugestões, por exemplo, no passado, quando se fazia escritura da SEAB, né, dessas cooperativas, pessoal de baixa renda até, como é que se fazia? A SEAB tinha que assinar, os procuradores da SEAB tinham que assinar. Só que é loucura você imaginar que o procurador da SEAB vai sair lá do escritório dele e vai nos 360 mil cartórios do Rio de Janeiro para assinar. Então, os cartórios iam até a SEAB. Então, era assim, as partes, você fazia uma minuta daquilo que ia ser lavrado, pegava aquela minuta, juntava a documentação, levava para a SEAB. O jurídico da SEAB avaliava, mandava alterar, botar, incluir, tirar coisa na minuta, e aquilo voltava. Com aquela minuta aprovada, você podia lavrar, né? E aquela minuta ficava lá na SEAB. Você lavrava,
as partes assinavam, né? Aí você pegava aquele documento, levava, marcava uma data para os procuradores da SEAB assinarem. Tinham que marcar, agendar. Aí você agendava uma data, levava lá, eles comparavam a minuta com a escritura, né, e assinavam. E foram feitas todas. Então, isso era uma coisa. Né? O Ministério Público fazia a mesma coisa. Uma minuta, um documento anterior, onde ele possa avaliar, e depois, ó, se for essa minuta, está aprovado. Aí depois, quando você levar a escritura, tem que ser literalmente aquela minuta. Nada impede. É uma questão enfim, de vontade política e talvez de estruturar o Ministério Público, né? Para que... Eu acho que o Ministério Público tem. Talvez o que falte... a gente aqui, a Samantha falou, né? É uma aula de procedimento com direito à análise crítica. Então, a gente está aqui muito comedido no debate, porque a gente não debate em casa, a coisa vai longe. Mas é basicamente isso. A gente apresenta a problemática, mas a gente busca a solucionática. E veja, uma comparação simples aí de um caso antigo da SEAB, a gente pode fazer com o MP. Gente, quem atua em direito das famílias, quantas vezes o processo vai para o MP e o MP volta com cota da seguinte forma: MP não tem interesse em atuar porque não há menores nem incapazes. Olha a perda de tempo. O tempo que o MP está sendo chamado para falar sobre algo que ele não precisa falar, que são com maiores de idade ou com pessoas maiores e capazes, ou seja, o MP já não fala, o procedimento judicial é automático e mandar para o MP. Ao invés disso, poxa, o cartório não consegue fazer juízo de valor quanto a isso, ou não consegue botar a situação no mesmo patamar de importância. Por que o procedimento extrajudicial não pode ser feito pela mesma via que está sendo feito o judicial? Então, formas de resolução existem. Né? E é isso que a gente fica sempre tentando debater, de que forma isso poderia facilitar. E aí, a questão da via judicial, eu acho que já era. Me parece que existe aí uma comissão mista de desburocratização, com sugestão de vários procedimentos que possam passar para a via extrajudicial, inclusive inventário com testamento e divórcio com menores, o que o Rio de Janeiro, bem ou mal, a corregedoria tem norma própria que autoriza mais ou menos, né? Autoriza desde que você cumpra os outros atos pela via judicial. E eu acho que facilitaria muitíssimo a gente desafogar o judiciário. E aí, quando a gente fala em desafogar, de novo, né? O judiciário, algumas vezes, ele é necessário e imprescindível. Mas, desde 2015, o próprio Código de Processo Civil fala que o judiciário não é a única via. A gente pode buscar várias outras vias. E aí a gente também volta, né? A gente também fala, e quando fala em desburocratização e desjudicialização, a gente fala, pelo menos no direito das famílias, né? Que é o direito mínimo, que é aquele de menor intervenção estatal possível. Então, para isso, primeiro, é necessário que os advogados tenham consciência das medidas e procedimentos que eles podem e devem oferecer para os seus clientes. E segundo, que eles conheçam as ferramentas que podem usar para desburocratizar e, se for o caso, desjudicializar as demandas. Então, talvez um pacto antinupcial bem feito, que não diga só qual é o regime de bens, porque ainda hoje as pessoas acreditam que o pacto antinupcial só serve para isso, e ele serve para muito mais do que isso. As cláusulas não são só patrimoniais, mas também existenciais. Mas vamos combinar aqui, a realidade, você que trabalha em cartório, quantos pactos antinupciais se faz com a intenção de falar de termos existenciais? Quase nenhum. Quase nenhum. Né? A gente tem um ou outro caso, mas ainda é raro. E a culpa é de quem? É nossa, advogado, que não está conseguindo passar informação e orientar o cliente da forma que ele possa se prevenir e talvez até evitar um procedimento judicial. Porque você pode botar no pacto, por exemplo, que vocês têm uma cláusula de não processar e que se comprometem quando a união terminar, se ela vier a acabar
por divórcio, que vocês vão se comprometer a usar as ferramentas de mediação de conflitos, práticas colaborativas, e só então, depois de tudo isso, judicializar. Ou seja, desjudicializar também significa ter conhecimento das ferramentas, e não só uma lei que diga, oh, agora pode ser feito dessa forma. Doutora Cristiana, era exatamente o que eu queria lhe perguntar a respeito dessas práticas, né, de negociação, mediação, conciliação, as práticas colaborativas em si. O que elas podem auxiliar nessa desjudicialização, né, e levar isso ou para a via dos cartórios ou para as câmaras, né, para as câmaras de mediação, né? Mediação, tal. O que ela pode ajudar? Eu gostaria de ouvir, na sua visão como advogado de direito das famílias, o que elas podem acrescentar nisso? Bom, eu sou muito suspeita, né? Eu falo muito da justiça multiportas, do direito das famílias multiportas, porque eu realmente acredito que o caminho é tentar tirar ao máximo a decisão do Estado juiz sobre as famílias. Então, a contratualização do direito das famílias é uma realidade no mundo que está chegando ao Brasil. Então, hoje se fala muito de contratos, de vários contratos preventivos ou até contratos ao final do relacionamento. Nada impede que você se divorcie do seu marido, ou seja, vocês resolvam se divorciar e façam um pacto de divórcio, onde vocês definam as regras que vão assessorar vocês nesse período de desfazimento do vínculo, evitando naturalmente o máximo possível a via judicial. Tendo filhos menores, a realidade hoje é que você pode sim buscar mediação, que na sessão de mediação vocês cheguem a um consenso ou não, tá, gente? Porque a mediação, ela não pressupõe acordo, ela pressupõe diálogo. É diferente da conciliação. E isso eu já venho assim maturando há muitos anos, porque eu fui conciliadora de vara de família por muitos anos. E eu via demandas que não precisavam ser judicializadas, quando não tinha menores de idade, né, naturalmente, porque bastava que as pessoas conversassem, que as pessoas tivessem um operador do direito escutando realmente a demanda delas. Então, a mediação, a negociação é aquela que a gente tem aqui, né? É a que eu vi várias pessoas falando sentam as partes, negociam como é que vai ser, como serão as tratativas do desfazimento do vínculo, o convívio com as crianças, a guarda, os alimentos, e chegam, fazem uma petição conjunta que pode ser assistida por um único advogado ou por 2 advogados, um para cada parte, e é uma petição única que se dá entrada no fórum, que se dá entrada na vara de família e se pede homologação. Cristina, isso não é desjudicialização, realmente não é. Mas, acreditem, é desburocratização. Então, de novo, essa coisa que a gente está sempre falando, que a desjudicialização não significa de nenhuma forma que a gente está desburocratizando. É possível desburocratizar judicializando. Então, para isso, é necessário que você tenha noção das ferramentas que você pode oferecer para aquele caso concreto, porque cada caso é um caso. Vai ter gente que não tem jeito, não vai ter como fazer mediação, ou não vai ter como fazer uma conciliação. Mas, muitas vezes, nós nos surpreendemos, porque a gente também tem a mania, e isso é do ser humano, de sempre achar que sabe o melhor caminho para o problema alheio, né? Porque quando o problema é nosso, a gente não enxerga caminhos, mas quando o problema é alheio, a gente sabe sempre a melhor solução. Então, assim, além da lei 11.441 de 2007, nós tivemos o Código de Processo Civil, que facilitou várias coisas, que alçou importância para outros procedimentos, e aí a gente fala da contratualização. Então, fazer uma declaratória de união estável, fazer um contrato de parentalidade, fazer um pacto antinupcial, fazer uma escritura de autotutela, tudo isso está na esfera da autonomia privada de vontade. Então, deveria sim, o CPC deveria sim ter dado mais caminhos. Eu acho que foi perdida uma grande chance aí de aumentar o acesso dessa lei que veio em 2007. Então, são muitas demandas, muitos procedimentos que a gente pode resolver, mas para isso é preciso que a gente
abra os olhos e os ouvidos, né? Que senão a gente vai ficar sempre fazendo mais do mesmo, sempre o feijão com arroz. Ah, tem menor? Muita gente foi surpreendida. Ué, mas com menor de idade pode divórcio? Pode, gente. Mas tem que fazer o procedimento antes. Ué, com testamento pode? Pode. No Rio de Janeiro, tá, gente? Tem lugar que não pode, mas estamos falando aqui especificamente, como é uma live de 2 comissões do Rio de Janeiro, então estamos falando da realidade no Rio de Janeiro. Então é importante a gente ter noção, porque a Corregedoria, volta e meia, lança entendimentos que vão, inclusive, nessa linha da Lei 11.441, de tentar judicializar o máximo possível as demandas. E eu realmente acredito, e sempre fui muito crítica, várias lives que eu participei pela Comissão de Direito das Famílias, e até eu sendo convidada por outras pessoas, eu falo muito isso. Eu acho que é importante, primeiro, que todas essas escrituras sejam preparatórias, preventivas, sejam escrituras depois do divórcio ajustado, que todas elas sejam assistidas por um advogado especializado, que saiba do que está falando. Porque também temos uma outra questão. Todo mundo acha que sabe direito das famílias. E aqui eu estou vendo uma galera que atua especificamente em direito das famílias. E direito das famílias, ele é casuístico, ele é específico, ele é dinâmico. Você fechou o olho quando abriu, já mudou uma regra. E aí eu queria falar sobre uma questão também, que eu lembro porque eu conheci Cláudio em 2004. Eu fazia escrituras com Cláudio desde 2004. Em 2006 que a gente veio começar a namorar. E em 2007 veio essa lei. Em 2008, 2009, eu fiz uma declaratória de união homoafetiva com o Cláudio. E poucos cartórios no Rio de Janeiro faziam esse tipo de declaratória, porque entendiam que esse relacionamento não existia. O que veio depois a ser entendido pelo STJ como equiparado à união heteroafetiva. Então, assim, recebi inclusive o nome de união homoafetiva. Hoje já não se põe isso, é declaratória de união estável, não interessa se é entre 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher. Então, a gente precisa também entender o quanto da importância das pessoas que atuam na área notarial e registral precisam estar encaixadas com os operadores de direito, os advogados, no caso, para poder oferecer o melhor, o caminho mais protecionista possível para o seu cliente. Então, isso é muito marcante para mim. Eu, na época, fiz parte da criação de uma comissão na OAB do Rio de Janeiro, que foi criada primeiro como um grupo de trabalho da Comissão de Direitos Humanos. Depois a gente conseguiu ser elevado a uma comissão específica de direito homoafetivo. Então, eu fiz parte de um movimento de criação, adequação, ou seja, eu sempre fui muito crédula de que a forma, o conhecimento, a entrega de conteúdo, ela amplia horizontes. E aí a gente teve a sorte de 2010, 2011, via a determinação, via a equiparação entre essas uniões, e aí eu digo sempre que isso vai ficar marcado para mim. Primeiro, porque eu consegui fazer declaratória de união homoafetiva antes da determinação, né, da equiparação da decisão do STJ. E isso era raro exatamente porque, isso não existe. Como hoje a gente tem questionamento da validade do contrato de namoro, o contrato de namoro é ou não válido? Vai depender da intenção real das partes. A gente pode fazer para afastar um estado que as pessoas alegam que não tem, mas é óbvio que o que vale é o estado de fato e não aquele que a gente está declarando que existe. E uma que já vem sendo debatida há muito tempo e que continua sendo proibida, que são as uniões poliafetivas. Teve cartório no Rio de Janeiro que já fez, mas passou a ser proibido terminantemente pelo CNJ, né, que os cartórios fizessem as declaratórias de união poliafetiva, mas eu me recordo que desde pelo menos 2013, em congressos do IBDFAN, já se debate sobre essa realidade, que algumas questões elas vão sendo propostas, é daí que está a importância do advogado. Se o advogado não propuser um movimento, as coisas vão continuar da mesma forma que antes. Então, a gente precisa jogar em todas as posições, né? Porque a gente tem que se capacitar,
ensinar o cliente, oferecer para o cliente a melhor demanda, a gente precisa fazer todos os procedimentos, porque eles agora são extrajudiciais, então o advogado agora é serventuário de justiça, é funcionário da Secretaria de Fazenda, recolhe custas, então assim, a gente, e é advogado. E tem que ser empático, ter escuta ativa, e são muitas demandas e habilidades que o advogado hoje precisa ter, e que eu digo que quando eu me formei lá 23 anos atrás, não era necessário. Cláudio se formou há mais tempo ainda do que eu. A gente é de uma escola totalmente litigante, judicial, então a gente ousa, mesmo veteranos, a gente ousa tentar sair da caixinha de que não quer seguir sempre a mesma regra. Então, quando a gente fala em desjudicializar, é isso, é tentar falar mais sobre temas e até debater mesmo, porque às vezes o que é problema para mim pode não ser para o outro. Eu vi aqui a Rafaela Ferrari falando, né, que os procedimentos, ela teve a sorte de conseguir se habilitar no sistema 6 sem problemas. Eu fui aquela que fui escolhida que não tenho sorte, Rafa. Inclusive, ontem a funcionária da Cefaz falou, olha, o sistema é assim, um dia ele aceita, no outro dia ele não aceita, não tem fórmula. Olha que loucura, que insegurança jurídica é essa? Né? Então, eu como advogada, eu não consigo dar continuidade no procedimento do meu cliente simplesmente porque o sistema resolveu que não. Cristina, hoje não vou autorizar a Cristina a fazer, não. E aí a Cristina vai para o outro procedimento presencial. Doutora, pelo menos 10 dias a senhora espera. E aí depois começa a entrar, não fica esperando e-mail confirmando não, que pode ser que nunca chegue. Então veja o quanto de insegurança a gente tem, além de todo o procedimento que a gente tem que dominar jurídico. Então a Rafa falou que os procedimentos, esses sim, Rafa, eu concordo com você. Aqueles que eram ainda físicos, né, Cefaz antes da pandemia, esses estão perdidos, porque eles não foram digitalizados, logo eles não são prioridade, e o cliente que teve o azar de ter um procedimento na Cefaz, de exigência na Cefaz pré-pandemia, vai esperar até sabe Deus quando. Então tem muitas coisas, quando a gente fala em desjudicializar, não fala somente da figura, né, do procedimento, a gente fala de tudo que envolve o desjudicializar. Porque as pessoas acham muito fácil. O cliente chega para você e fala, porque eu vi no Google que um inventário termina em um mês. Lindo. Inventário termina em um mês em que condições? Então, isso é importante também. A gente precisa saber o nosso lugar, a gente precisa se impor, porque hoje nós temos o Google. E o Google, ele é o oráculo do mundo. Então, se o Google falou que você tem que fazer um inventário em um mês, não interessa se a partilha vai ter excesso, não interessa se a partilha tem testamento, você tem que dar seu jeito. Faz em um mês porque o Google está falando. Então, a gente precisa sim ter entendimento e somente a prática e essa troca de experiência pode dar elementos para você debater com o seu cliente e dizer, ok, em um mês, se for assim, não tem bens a partilhar, você está fazendo um divórcio sem bens a partilhar, realmente é muito fácil, não tem filho, não tem bens, chega no cartório, Cláudio, quero fazer uma escritura de dissolução de união estável ou de divórcio. Maravilha, sai, você faz na hora, está divorciado. Isso é real. Agora, quando nós falamos... Com advogado. Com advogado. Isso é obrigatório. Mas quando a gente fala com patrimônio, quando a gente fala de bens, aí não tem jeito. Não, infelizmente, a realidade de hoje é que se você tiver o azar de ter alguma exigência, já era. Então, a gente precisa muito ter conhecimento dos procedimentos, até para esclarecer as pessoas e não se sentir naquele lugar de acuado pelo cliente, né? Porque o cliente falou que tem que fazer. Gostaríamos muito, né? Mas, infelizmente, nem sempre isso é uma realidade. As coisas não funcionam tão assim. Bom, a nossa live já está chegando ao fim, já são 10 horas e 52 minutos. 10 horas e 52 minutos. Gente, falem! Pois é. Eu vou falar algumas coisas aqui que existe sim essa comissão mista de desburocratização no Congresso Nacional e o Colégio Notarial do Brasil já apresentou 16 propostas de desjudicialização e está lá tramitando no Congresso, sabe-se Deus quando isso vai andar, mas foi feito, entendeu? O Colégio Notarial está tentando fazer a parte dele. Dois, eu vou lembrar aqui uma viagem que a gente fez, você falou da união poliafetiva, que a gente acho que estava,
salvo engano, era em Sergipe, que a gente estava indo para o São Francisco e tal. Aí passou por uma cidadezinha onde tinha um monte de casinhas assim geminadas, tudo muito bonitinho, parecia a casinha da Branca de Neve, uma amarelinha, uma verdinha, uma azulzinha. Falava assim, cara, nossa, o que é isso? Todas iguais. Aí o rapaz falou, aquele ali era um cidadão que ele tinha 8 mulheres. E viviam todas as 8 mulheres numa boa. Ele era marido das 8. Aquela questão da poliafetividade. Aí tu para pensar e fala, meu Deus, então isso existe. Então isso existe. Não é que a gente tenha... É claro que isso é uma exceção. Né? Ninguém aqui, eu acho que... ninguém aqui compactuaria, não sei, de ter 30 maridos, 70 mulheres, não é isso. Mas isso é uma exceção, mas existe. Sim. E por existir na prática, o direito não deve acolher, é esse o questionamento que a gente tem que fazer. Ou simplesmente abandonar e duralex, sed lex para aquela pessoa. E eu também tenho uma outra passagem aqui, que você falou das uniões homoafetivas. As uniões homoafetivas que quando, nos idos de 98, 99, por aí, eu recebi um cliente que queria fazer algum documento, né, para a união dele com o companheiro dele, né, que era um estrangeiro que estava vindo para o Brasil, mas ele já vivia um tempo, ele estava fora do país, ia entrar aqui, ia estudar no Brasil, e ele queria fazer um documento. Eu falei, mas não existe um documento para isso. Infelizmente, ele não é reconhecido. Eu posso até te vender esse documento. Faz aqui uma declaratória, eu posso declarar o que eu quiser aqui. Ó, declaro que sou Jesus Cristo. Beleza. Agora, a validade daquilo é 0. Entendeu? Na hora que for exercer, eu posso fazer o documento. Mas eu queria ter um documento. E ainda tinha essa questão crítica de que não podia fazer, isso é proibido, isso é... Entendeu? Aí o que acontece? A solução que eu dei à época foi criar uma estrutura de compromisso de manutenção, que era o que de fato estava acontecendo. O outro estava vindo para o Brasil e não tinha meios financeiros para se manter no país, e aquele companheiro estava bancando, ele literalmente bancando aquela pessoa para que ele pudesse se manter aqui, ou seja, um nacional que banca o estrangeiro para que ele possa ficar aqui o tempo necessário. Só que no bojo daquilo eu coloquei uma união estável. Olha, eles saíram tão felizes. Acho que eles nunca usaram aquilo para nada, porque nada. Não servia muita... Mas eles saíram dali tão felizes. Uma coisa assim, por quê? No passado era tão louca a situação que isso era considerado uma sociedade. Era sociedade de fato, mas também era sociedade comercial. Sociedade comercial, como assim? As pessoas não estão fazendo um negócio ali, não um comércio, é afeto. Entendeu? Então, o direito precisou evoluir para se chegar ao que a gente tem hoje. Pode não ser perfeito para um. Mas a evolução, como você bem disse, ela parte da cabeça dos julgadores, dos operadores do direito e passa também pelos cartórios. Então, é uma outra coisa que eu sempre questiono. Trabalhar em cartório exige conhecimento jurídico. Não dá para trabalhar em cartório e você não ter conhecimento do direito. E isso é algo muito relevante de se falar, porque eu tive a sorte de, desde 2004, realmente eu conheci Cláudio primeiro profissionalmente, de ter demandas que vinham para mim e que eu encontrava um respaldo e um conhecimento para que desse um mínimo de elemento para a pessoa. Então a gente está falando aí do contrato, né, de manutenção, da união estável homoafetiva, procedimentos que já foram questionados e que hoje já não tem mais dúvida. Hoje nós temos, por exemplo, o contrato de namoro, que tem gente que entende que vale, tem gente que não vale. Nós só vamos ver isso ao longo do tempo. Então a importância nossa aqui é de fazer o nosso melhor em prol da evolução da sociedade. A sociedade evolui e a gente tem que correr atrás e tentar se adequar para permitir, para promover o mínimo de direito para elas, né? Cláudio, se você me permitir, faltam, acho que 4 minutinhos para terminar. A Maria. Para mim, está marcando 2 aqui. 2? Então eu serei bem breve. Não, se você está marcando o tempo, vale mais o seu. Maria, a primeira live que você fez com Maria, vocês também falaram da desburocratização. E isso é importante falar. Então, quem tiver oportunidade, assistam, porque a live está no IGTV da Comissão de Notarial e Registral, um bate-papo entre o Cláudio e a professora Maria.
sobre desburocratização, importante ver. E segundo, Célia falou também a questão das pessoas acharem que conhecem, né, a gestão positiva de conflitos, então todo mundo acha que sabe. É importante capacitação, conhecimento ou, no mínimo, estudo. Não dá para dizer que você sabe algo que você não estudou. Então, acho que essas são as duas coisas que eu gostaria aqui de pontuar, que eu vi no nosso Perfeito. chat aqui. Perfeito, doutor. Eu agradeço a presença aqui, ilustrando, como sempre, o seu conhecimento, e agradeço o convite aceito pela Comissão de Direito Notarial e Registral. E, em nome dela, mais uma vez, eu agradeço a toda a Comissão de Direito das Famílias, né, na figura da presidente Késia, né? Então, sempre a boa vontade que vocês sempre têm para conosco, tá bom? Agora me dá só uma ajudinha aqui, o tio aqui é meio jurássico, como é que eu salvo essa live aqui? Porque isso aí eu não tenho essa expertise. Bom, gente, obrigada, bom dia, assistam essa live, compartilhem com todo mundo e sigam a Comissão de Notarial e a Comissão de Direito das Famílias. Você vai encerrar aí em cima, Cláudio. Aonde? Tá notarial, deve ter um registrado? xizinho para você terminar a live. É no xizinho, isso. É no xizinho. Tô indo, então. Gente. Até já, pessoal. Fiquem com beijo. Deus aí.